Lula desacredita em ação da Polícia Federal e fala em armação de Sérgio Moro, que pede decência. O presidente contradisse o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, colocou em xeque o trabalho da PF. O senador diz que se ocorrer algo com ele ou a família, a responsabilidade é de Lula. Para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende deputado federal Marcel Van Hatten. Tudo bem, deputado do Partido Novo? Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Bem-vindo. Obrigado. Bom dia, Tiago, bom dia, Adriana, Felipe, Amanda e a todos que nos acompanham. Bom, deputado, o Compenso fez até uma postagem contra o presidente Lula nas redes sociais. Eu pergunto, essa troca de farpas interessa a quem? E por que desacreditar esse trabalho em relação ao trabalho da Polícia Federal? Olha, Tiago, na verdade, Lula ele voltou à presidência da República no modo ódio e rancor. Aqueles que achavam que seria Lula paz e amor, apesar de não haver nenhuma evidência de que isso aconteceria, agora estão provando de um governante que voltou para a presidência da República para se vingar, como ele mesmo disse. É algo que eu já vinha dizendo há alguns meses, né, inclusive em artigos veiculados na imprensa, de que esse Lula era um Lula ódio e rancor, mas agora ele mesmo está dizendo isso e não apenas disse que um dos seus objetivos para que tudo fique bem é se vingar de Sérgio Moro, e que ele vinha repetindo isso durante o tempo em que estava preso, como agora também desacreditou o trabalho da própria Polícia Federal, atacando diretamente as instituições. Isso horas depois do seu ministro da Justiça, Flávio Dino, dizer que foi o governo que protegeu Sérgio Moro por meio das ações coordenadas, não apenas da Polícia Federal, como outros órgãos de segurança pública. Luiz Felipe, portanto, pois não. A quem interessa isso? Essa é a sua pergunta, né? Dávila? Bom dia, deputado Marcel. Me parece muito mais grave do que apenas uma troca de farpas. Bom dia, Marcel. Me parece muito mais grave do que apenas uma troca de farpas entre o presidente da República e Sérgio Moro. Me parece um presidente que vive numa realidade paralela, que não aceita os fatos, e quando os fatos contradizem a sua crença, ele joga fora os fatos para pegar a sua crença. Por exemplo, ele descredencia a investigação séria da Polícia Federal, do Ministério Público e do seu próprio ministro da Justiça, que, agindo de forma republicana, o que a Polícia Federal e o Ministério Público estavam fazendo era uma investigação de uma organização criminosa que colocava em risco a vida de um senador. Então, ele simplesmente ignora os fatos, fala que aquilo é uma armação. Mas essa realidade paralela está afetando o governo inteiro, deputado. Porque, ele entende que o Banco Central aumenta juro por causa de uma idiosincrasia do presidente do Banco Central e não uma questão do que é responsabilidade dele apresentar um arcabouço fiscal. O Brasil não corre um risco de instabilidade política, econômica e social com um presidente que vive numa realidade virtual e ignora os fatos e as evidências? Com certeza, Felipe, concordo com sua análise, e nós já vivemos uma instabilidade política e econômica muito grande. No Congresso nada ainda foi votado, mas também percebe-se que nada avança. A instabilidade econômica está aí, bolsa caindo, moedas estrangeiras subindo em virtude da desvalorização do real, que foi a maior do mundo no dia de ontem, e esses ataques ao Banco Central promovidos por Luiz Inácio Lula da Silva são justamente para tentar encobrir esse fracasso econômico que até aqui tem sido também o seu governo, com aumento de gastos sem nenhum tipo de responsabilidade fiscal. O que eu também concordo com você é que ele realmente está vivendo uma realidade paralela, mas é a realidade que não tem caráter. Muitos têm colocado a culpa numa eventual senilidade do presidente Lula. Eu acho isso até injusto com tantas pessoas idosas que são completamente conscientes e honestas e não viveram a vida toda de dar golpes na opinião pública, como foi o caso de Lula, a vida toda, repito, inclusive, sobretudo agora no último período eleitoral, dizendo, ele e principalmente os seus apoiadores, de que o amor venceria, e agora nós estamos vendo apenas ódio, rancor e desejo de vingança. Amanda Klein.
Deputado, concordo com o senhor, acho que isso não tem nada a ver com senilidade, né? Porque, obviamente, seria até preconceituoso. Usam essa mesma pecha para classificar Biden nos Estados Unidos. Essas pessoas estão aí gerindo grandes países, nações e venceram eleições muito concorridas. Parece que não há nada de novo no Reino da Dinamarca. Quando a gente fala em realidade paralela, a gente pode usar exatamente o mesmo clichê para classificar o mundo em que vivia o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas só para rodar um assunto e explorar outro aspecto que me parece bastante importante, o senhor, na sua fala, falou sobre as medidas provisórias e que nada anda no Congresso, está tudo parado. E ontem a gente assistiu a uma subida de tom grave entre presidente da Câmara e do Senado, uma disputa entre as duas casas sobre o rito de tramitação das MPs. O senhor tem acompanhado isso? O que deve sair disso? Qual a avaliação do Senado? Porque aí parece ser uma disputa não entre colorações ideológicas ou partidos, mas entre as duas casas do Congresso. E isso sim pode ter reflexos importantes para o governo e, claro, para a sociedade em geral. É verdade, Amanda. A gente está vendo um problema muito grande de conflito entre o Senado e a Câmara. O sistema que foi adotado de votação diretamente em plenário de medidas provisórias não é um sistema que me agrada. Inclusive, nós, do Novo, solicitamos, em questão de ordem, que retornássemos ao sistema anterior, que é o sistema previsto pela Constituição. Agora, o que também nós ponderamos, junto com o presidente Arthur Lira, na reunião de líderes, é que, se há uma vontade da Câmara dos Deputados de mudar o sistema, retirando as comissões mistas, que são, de fato, comissões em que muitos assuntos são tratados sem tem a devida profundidade, muitas vezes, por mais contraditório que pareça, porque são comissões compostas por 24 parlamentares, mas há tantos assuntos e, às vezes, tantos jabutis colocados ali que, de fato, o trabalho nas comissões também não é um trabalho, muitas vezes, tão eficiente, que seja feita, então, uma mudança constitucional, em acordo com as duas casas, e não essa queda de braço que hoje está acontecendo entre a Câmara e o Senado, que não é boa para o país. Aliás, a gente está falando em ausência de pauta na Câmara dos Deputados, eu também quero olhar um pouco para o Judiciário e me pergunto, onde é que nessa crise Lula, Moro, PCC, está Alexandre de Moraes e o STF? Eu não vi nenhuma manifestação até agora, parece que tiraram as contas do Twitter desses ministros do STF, não falam mais nada publicamente, não dão mais entrevistas sobre a presidência da República. Onde estão? Do que vivem? O que comem? O que aconteceu com os ministros do STF agora que Lula vem atacando as instituições e o trabalho da Polícia Federal e nada falam a respeito, não dão 48 horas para se explicar, nada como se via antes na história desse país. A Câmara dos Deputados pretende agir como na prática com relação a esse caso Lula-Sérgio Moro, PCC, com relação às falas do presidente e também no combate às facções? Eu imagino que é papel também do Poder Legislativo agir e agir rápido. Nós estamos avaliando quais são os meios adequados. Felizmente, o próprio Senado já havia colocado à disposição do ministro Sérgio Moro a Polícia Legislativa. E é importante frisar, não foi só o trabalho da Polícia Federal, tivemos vários órgãos envolvidos, inclusive a Polícia Legislativa, mas é claro que esse é o caso específico. Nós precisamos avançar sobre propostas de legislação que acabem por um fim ao crime organizado no Brasil e que aqueles que fazem cumprir a lei, que são os magistrados, promotores, procuradores, não se sintam ameaçados como hoje estão no Brasil. Deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, mais uma vez, obrigado pela atenção, bom fim de semana, até a próxima. Muitíssimo obrigado, um abraço, até a próxima.